Vamos trazer para essa discussão a vice-líder do PT na Câmara, que está conosco, a deputada Jaque Rocha. Deputada, prazer recebê-la, boa tarde. E aí, eu vi hoje que a senhora está se movimentando nas redes sociais, né, favoravelmente a essa PEC. A senhora acredita que esse 4x3 ele é possível, 5x2? É claro que é importante fazer essa discussão, mas o 6x1 me parece que realmente é desumano até, né, no sentido de saúde mental, qualidade de vida, dignidade do trabalhador. E se for pensar do ponto de vista do empresário, até a produtividade cai, né? Quem que vai se manter motivado nessas condições? Difícil. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Quero também aqui desejar boa tarde ao Thales, ao Ricardo e a todas as pessoas que acompanham a gente aqui pelo canal UOL. Bom, debate que está colocado na ordem do dia, não só de hoje, mas eu acredito que essa é a luta da classe trabalhadora de muito tempo, né? Nós já viemos de jornadas exaustivas historicamente. A nossa CLT sempre trouxe isso e a Constituição Federal também, regendo sobre 44 horas e 8 dias. Depois veio a questão da redução da jornada de trabalho por 44 horas semanais. Mas hoje a gente vive um momento de transformação no Brasil e no mundo. A sua introdução traz um tema muito importante. Os grandes países já começaram a fazer a redução da jornada de trabalho ao promover uma maior produtividade do trabalhador e da trabalhadora, conciliando também o seu bem-estar. Nós vimos que algumas pesquisas têm apontado que o Brasil é o segundo país do mundo com maior grau de adoecimento e de estresse, vindos de uma escala de trabalho exaustiva. E aí, Diego, não tem como a gente sair de um processo de relembrar. O nosso país, ele é um país que teve uma origem voltada na escravidão, na precarização do trabalho. E hoje, com a revolução digital e tecnológica, nós precisamos dar uma resposta para que a nossa sociedade brasileira ela não seja uma sociedade de servidão. Então, a partir do momento que vem à tona todo esse movimento, e aqui eu quero saudar ao Rick Azevedo, a Érica Hilton, companheira aqui de parlamento, de muitas lutas, e também Reginaldo Lopes, com a PEC 221 de 2019, o senador Paulo Paim, com a PEC 148 de 2015, todas elas versando sobre esse momento do desafio da classe trabalhadora de se posicionar em um mundo de constantes mudanças, aonde a questão econômica está também voltada para a qualificação profissional, para o tempo de trabalho com qualidade e atrelar agendas que são importantes de ter espaço com família, convivência, lazer, saúde, aonde a gente tem aí uma descoberta no pós-pandêmico do burnout, né? Que é principalmente as doenças que com a pandemia acabaram se tornando um grande problema e que a gente também não tem como jogar esse debate para debaixo do tapete. Se nós quisermos fazer com que a classe trabalhadora possa dar as respostas economicamente viáveis dentro de um país próspero, dentro de uma agenda próspera, com mais oportunidades, é preciso rever as leis que hoje criam uma sociedade cada vez mais adoecida, exausta e, ao mesmo tempo, precarizada e superexplorada. Então, esse tema é um tema que está colocado para o Brasil e está colocado também para os demais países, que só tem uma saída que é coletiva, é garantindo o direito da classe trabalhadora. Deputada, a senhora falou bem, mas mais até do que uma questão só para os trabalhadores, isso é uma questão para a economia em geral, porque melhora a produtividade, porque aumenta a empregabilidade, né? O mercado de trabalho não fica diminuindo a quantidade de empregos à medida que novas tecnologias apareçam. Isso tudo é importante. Agora, aqui no Congresso, eu sinto ainda uma resistência. A senhora acha que vai dar para aprovar isso aqui em quanto tempo? Quais são os bastidores das conversas que vocês têm tido com, por exemplo, o futuro candidato, o já candidato à presidência da Câmara, Hugo Mota, que tem
o apoio formal do PT, se declarou hoje dizendo: estou muito preocupado com isso. Ou seja, já praticamente se declarando contrário ao projeto. O PT vai fazer alguma gestão junto a ele para dizer: olha, o senhor quer o nosso voto, vai precisar colocar isso aí em pauta e dar andamento. Né? Porque se ele quiser, ele engaveta. Bom, Thales, a gente tem duas PECs, né? A do Paulo Paim, que é 148 de 2015. A gente tem uma outra proposição, que é a PEC de 221, do deputado Reginaldo Lopes, ambos senador e deputado do PT. E nós sempre trouxemos o tema da defesa dos trabalhadores, a partir até mesmo de um aprofundamento que teve com a reforma trabalhista de 2017, que causou uma profunda descaracterização dos direitos conquistados a duras penas a partir da reforma da Previdência e a partir da reforma trabalhista. Nós sempre pautamos a necessidade de haver até mesmo uma revogação de itens que foram colocados e que prejudicou principalmente aqueles trabalhadores na CLT e que já faziam jornadas exaustivas. Imagina você que dentro da Câmara existia ali um processo onde você poderia admitir que uma mulher, mesmo grávida, poderia trabalhar em um local insalubre. Então, a gente está versando sobre um Congresso também que ele aprofundou o que a gente chama da desigualdade do sujeito de direito. E aí, o que nós temos hoje na nossa luta, é que as pessoas precisam se enxergar para além do contra-cheque, porque o sistema não é só uma questão econômica, é de como a gente vive a nossa subjetividade, é de como a gente passa o nosso tempo com os nossos amigos, é como a gente gasta, inclusive, o dinheiro que a gente recebe, é como eu quero me qualificar profissionalmente, é o tempo que eu tenho para aprender, para ler, para estar vivendo o mundo a partir do olhar que culturalmente eu gosto de acessar ou ter as oportunidades. A pesquisa da Agência Senado mostrou agora a seguinte pergunta: se sua jornada fosse reduzida, você usaria o seu tempo livre para? 40% disse dedicar tempo à família, 17% dedicar tempo com cuidados de saúde, 16% procurar capacitações, 11% fazer renda extra, 8% praticar atividade física, 6% realizar atividades de lazer, outras, e não sei, eu não prefiro responder, 3%. Ou seja, nós temos trabalhadores e trabalhadoras que são conscientes dos seus direitos e do seu papel nesse processo de transformação de mudança. Agora, não pode o Congresso Nacional ou a Câmara jogar para debaixo do tapete o momento que a gente está vivendo. As futuras profissões que surgiram ao longo da transformação tecnológica e digital. E as pessoas precisarão de tempo para poder aprender e estarem também vivenciando esse novo mundo. Mas o Hugo Mota, essa declaração do Hugo Mota, o que vocês vão fazer em relação a isso? Olha, a bancada do PT, ela sempre esteve sintonizada com os anseios da classe trabalhadora. O que eu quero dizer, Thales, é que seja o Hugo ou os demais presidentes que já passaram na época das outras apresentações das PECs, como eu citei aqui, em 2019 e 2015, nós continuaremos a debater todos os projetos e apoiar todos os projetos que venham a beneficiar a classe trabalhadora brasileira. Esse é um posicionamento do partido que, consciente do seu papel, consciente do seu surgimento, consciente do seu diálogo com a classe trabalhadora, sabe muito bem que existem setores que já fazem escala 5x2. Mas isso não são todos os setores, como a gente fala, por exemplo, o setor de comércio e o setor de serviços. Então, essas transformações, elas vivenciam um outro tipo de experimento nas mudanças que nós estamos vivenciando no Brasil e também em outros países. Então, aprofundar os estudos sobre o tema, porque as propostas também precisam ser aperfeiçoadas à luz
de que tipo de mercado que a gente está falando, de que tipo de acesso que a gente está falando quando a gente aprova medidas como essa. Portanto, apoiar a PEC, que, com o fim da escala 6 por 1, e apoiar as demais PECs e proposições que existem tramitando na casa, é também dar uma resposta a todos aqueles e aquelas que sabem que estão sendo Deputado, precarizados nos seus direitos. deputado, tem um Ei. fato novo importante nesse projeto. Há muito tempo, aliás, eu não ouvia falar de uma proposta de um projeto em benefício dos trabalhadores sendo discutido no Congresso Nacional. Geralmente é para tirar direitos, é como você já falou antes, né? É tirar direitos, precarizar o trabalho. É a primeira vez em muito tempo que surge uma proposta para melhorar a vida da maioria dos brasileiros que trabalham, né? E tem um fato novo aí que isso partiu de um jovem ajudante de farmácia do Rio de Janeiro. A história dele já é mais ou menos conhecida, só para lembrar, o Rick Azevedo, que você já citou, né, que fez um vídeo no TikTok e tal, falando de todos esses problemas que nós estamos discutindo aqui, e criou um movimento, né? O movimento Vida vai. além do trabalho. Vida além do trabalho, exatamente, Diego. E ele teve com a gente, nós fizemos uma longa entrevista com ele semana passada, ele se queixou um pouco da falta de apoio que ele estava sentindo de outros setores da esquerda, inclusive do PT. Essa semana não, essa semana todo mundo já encampou a ideia dele, né? Mas você não acha uma coisa fantástica isso de uma proposta tão interessante, tão importante para os trabalhadores, partir de um jovem que não era da política, do PSOL do Rio de Janeiro, não teve dinheiro nenhum na campanha para vereador, foi o mais votado do partido dele. Como é que você vê isso, essa mudança de perfil nas lideranças dos trabalhadores? Eu vejo também que o Rick ele iluminou esse debate à luz de uma juventude trabalhadora. Eu falo isso com todo carinho, Ricardo, porque eu fui comerciária, né? Eu trabalhei 9 anos de balconista, e se eu quisesse participar das formações políticas propostas muitas vezes do meu partido, ou até mesmo participar da vida ativa da minha comunidade, eu fui da Pastoral da Criança há 15 anos, então me dedicava a uma luta comunitária. Eu muitas vezes tinha que deixar de fazer horário de almoço para poder ter o sábado livre, para poder ter aquele dia de 8 da manhã a 1 hora mais livre, para poder fazer essas coisas, uma entrega de luta, de militância social, que me trazia uma consciência daquilo que eu era, né, enquanto instrumento. Então, o Rick ele veio iluminar todo um debate de uma juventude trabalhadora que está sufocada, de uma juventude trabalhadora que precisa ser vista e que quer ter oportunidade. Então, esse momento que a gente está falando aqui agora, por mais que haja, né, no Congresso posições que não queiram discutir realmente à luz do que a gente está criando, a gente fala assim: qual é o futuro da juventude que está trabalhando na área do setor comércio e serviços? Pergunta um trabalhador, muitas vezes, do shopping, que trabalha de domingo a domingo para poder ter um só, para poder folgar, qual é a vida que ele tem, que tempo que ele tem para ir para a faculdade, qual é o tempo que ele tem para poder se qualificar. Então, a gente está falando também que o Brasil quer ser o primeiro na economia, quer ser o primeiro nas mudanças do parque tecnológico, de criações, mas também são proposições que não dão oportunidade, sobretudo, para a juventude trabalhadora do nosso país. Então, o Congresso Nacional ele pode dar uma resposta muito positiva com essa proposição, porque a força demonstrada pelo Rick nas redes sociais, assim como tem outras pessoas, outros jovens fazendo debate, como o nosso querido deputado, nosso Renato Freitas, lá no Paraná, enfim. E aqui também muitos jovens que alçaram a bancada do campo progressista. Eu, por exemplo, sou de primeiro mandato, e tem muitas deputadas e deputados que chegaram agora com uma história muito parecida com a do Rick aqui, que vem de luta, que vem de uma classe trabalhadora e que querem devolver à sociedade tudo isso em forma de trabalho e tudo isso em forma de proposição. Deputada. É difícil, eu ia só concluir, é difícil quando as pessoas não entendem, muitas vezes, talvez, o lugar que elas nunca estiveram. E eu entendo a luta do Rick, porque eu sei qual é esse lugar.
E sei o que que é esse lugar, por ser uma mulher negra, sei o que que é esse lugar, por ser uma mulher que veio da luta do movimento trabalhador, do movimento sindical. E dentro desse contexto, o que está colocado para nós é que não estão disputando mais os direitos da classe trabalhadora só com os benefícios das lutas das convenções coletivas. Hoje, o patronal, por exemplo, a gente tem uma lei para combater o assédio eleitoral, porque o assédio eleitoral quer que esses jovens e quer que muitas vezes esses trabalhadores votem em agendas que são contrárias ao que eles pensam. Então, o sistema não quer mais que aquele trabalhador e aquela trabalhadora pense por si. Eles têm que pensar, eu estou pensando no CNPJ, eu estou pensando na pejotização, e não está pensando em si como sujeito de direito. Então, eu vejo esse momento, Ricardo, Thales e Diego, como uma grande oportunidade que a gente tem de fazer um resgate, de apontar uma luz para o futuro do Brasil, para o futuro de oportunidade, para que a gente venha ter mesmo uma sociedade que garanta os seus direitos e que possa fazer das transformações algo em benefício coletivo. Deputada, para a gente encerrar, tenho aqui só uma posição da Confederação Nacional da Indústria. Eles emitiram uma nota, está aqui aberta no nosso telão a reportagem, que traz exatamente esse ponto. Fim da escala 6x1 por imposição legal prejudica empresas, é o que diz a CNI. Diz aqui o quê? Cadê? Para a instituição, a duração das escalas é algo que deve ser tratado entre empresa e funcionários. E uma redução obrigatória enfraquece o processo de diálogo entre as partes. Ele defende que a PEC, a CNI defende que propõe o fim da escala 6x1, desconsidera as realidades em que operam setores da economia, segmentos dentro da indústria, tamanho das empresas, disparidades regionais existentes no país. O que a senhora diz a esse posicionamento, deputada? Diego, quando foram fazer as escolhas das comissões aqui na casa, eu escolhi para a Comissão de Indústria, Comércio e Serviços. E acabei criando também a subcomissão da mulher na indústria, comércio e serviços e também ao empreendedorismo. Por quê? Porque eu entendo que a gente precisa ter o processo de mediação, mas não é retirando o direito dos trabalhadores. As grandes indústrias brasileiras recebem benefícios fiscais, recebem isenções fiscais e já fazem isso ao longo dos anos. Por que sempre que a economia precisa girar, eu tenho que tirar do trabalhador e da trabalhadora que já vive esse processo de superexploração? Então, a nota da CNI condiz ao pensamento de uma indústria que está também desatualizada, porque diversos países, como a própria Alemanha, Reino Unido, que tem as maiores montadoras de marcas, inclusive que os brasileiros são apaixonados, já fizeram o seu processo de redução de jornadas de trabalho, provando que a redução da jornada e o fim da escala 6x1, você coloca o fim da rotatividade, os trabalhadores ficam menos doentes e, acima de tudo, aumenta a lucratividade das empresas. Então, a CNI podia mostrar praticamente uma planta de qual setor industrial que ela está falando, que dá prejuízo, porque, por exemplo, no setor automobilístico da Europa e de outros como funcionam aqui no Brasil, já foi provado ao contrário, que inclusive o fim da escala 6x1 dá lucratividade. Então, esse é o tipo de debate que ele serve para alienar boa parte da sociedade contra os seus direitos, contra a reivindicação dos seus direitos. Então, acho que esse momento ele é muito importante, vai haver pressão dessas entidades patronais, mas assim como o RIC foi muito corajoso, né? A classe trabalhadora agora, as entidades sindicais, todo o campo progressista, o campo da esquerda, precisa se unificar para poder, inclusive, defender as agendas que são históricas, que é a luta dos trabalhadores por trabalho decente. Assim foi com licença maternidade, foi o direito da creche, foi o 13º, a gente também ouviu esse discurso que prejudicava a economia quando foi criado o 13º. Está aí provado, chega o mês de novembro do 13º, o comércio fica super feliz porque o Natal bomba, é o mês que bate recorde das suas vendas, e se falar em mexer no 13º hoje, prejudica quem vai lá consumir, por exemplo, o setor do comércio que não quer que acabe com o 13º. Portanto, nós sabemos que toda transformação carece de debate.
eu estarei aqui na casa, na Comissão de Indústria, Comércio e Serviço, e em qualquer outro espaço, defendendo que os trabalhadores possam ter os seus direitos ampliados.